Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui mais um programa Saúde Mulher na nossa querida tnbrasil.com.br, toda terça-feira com vocês. E estamos com uma convidada que vocês já conhecem, uma pessoa super legal, fez um programa supimpa outro dia e voltou hoje para conversar com a gente mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou apresentá-la para vocês, reapresentá-la, mas primeiro eu quero falar com a nossa produção. Alô, Vanessa, quem é hoje a super hiper poderosa? É a Vanessa? Vanessa que vai fazer hoje a conexão de vocês, internautas, web espectadoras, aqui com a gente do programa, com a nossa convidada. Vocês já viram aí, porque a câmera já colocou no enquadramento, quem é que está sorridente, super hiper sorridente aqui com a gente hoje? A Soraya, né? A doutora Soraya Barroso, psicóloga clínica. É isso? Psicóloga que é especializada em psicologia clínica e obstétrica pela Unifesp e formada pela Faculdade Mackenzie, né? Hoje nós vamos conversar com ela sobre um assunto super importante. Eu acho que muita gente que já estava sabendo pelo Facebook qual era o assunto já está preparando perguntas, porque é um assunto muito palpitante, né, Soraya? Sim. Nós vamos falar sobre a depressão no período da gravidez e pós-parto, no ciclo gravídico puerperal. Não é isso? Geralmente a gente acaba focando mais no período pós-parto porque é mais comum, né? Sim. Mas que são sinaizinhos que vão acontecendo às vezes até desde antes mesmo da gravidez, já se manifestam durante o ciclo gravídico, né? E aí culminam no ciclo puerperal, daí ter esse nome, né? Sim. Fala mais um pouquinho pra gente, explica mais aí para as nossas internautas essa questão da depressão pós-parto. Primeiramente, boa noite, boa né? Boa noite. Boa noite, web espectadoras. Agora eu tô aprendendo, tô ficando craque, né? Tá craque. Então, uma boa noite, é um prazer estar aqui novamente, tá? E falando de um tema tão importante como este, né? Realmente, a gente coloca a depressão, a gente fala do ciclo gravídico puerperal, que compreende a gravidez, o parto e o puerpério, que seria o pós-parto, né? Claro que acaba muitas vezes desencadeando mais no pós-parto, mas alguns sinais podem acontecer desde a gestação, por isso o ciclo gravídico puerperal, né? Eu acho que vale a pena dizer o que eu já falei na outra vez, né? O quanto esse período da gestação do ciclo gravídico puerperal é um período de angústia, de crise, né? Porque é uma mudança, uma alteração de vida temporária, porque depois as coisas acabam se ajustando, se adaptando. Então, assim, é um período de risco psiquiátrico, principalmente o pós-parto, né? E aí envolvem várias questões, né? Envolvem os níveis, as variações de níveis hormonais que acontecem muito neste período. Sim. Né? E tem outras coisas que são super importantes, né? Que é a questão da adaptação ao bebê, adaptação e a diferença entre o bebê que essa mulher imaginou e o bebê que está ali real. Sim, o bebê idealizado, né? Que ela quis dar de presente para o parceiro, não é verdade? Exatamente. E quando ela se depara com o bebê real, nem sempre é como ela imaginou. Principalmente quando é a primeira gestação, quando a mulher não tem muita experiência no assunto. E aí a gente fala o parto, dependendo da forma como foi esse parto, às vezes foi um parto mais traumático, às vezes a mulher queria e estava super preparada para um parto natural e chega lá, tem que fazer uma cesárea de emergência. Sem que ela esteja preparada para isso, Sem que ela esteja preparada para isso. Né? Tem também um sentido de frustração nisso, né? Porque a mulher que vai para o parto natural e assim super
desejando, super preparada, a partir do momento em que ela não consegue esse parto natural por qualquer motivo, né? E vem uma frustração muito grande, puxa, perdi o meu poder de ser mãe, de ser mulher. Exato, né? Exato, e acontece isso sim. E tem mulheres que vão mais além, né? Eu já ouvi casos de mulheres falar, não, porque o meu parto vai ser maravilhoso, eu estou super preparada, com a respiração, com a força que eu sei que eu tenho que fazer, o meu parceiro vai assistir o parto, a luz vai estar diminuída, eu vou colocar uma música de fundo. Chega na hora, não é nada disso. E pode ocorrer sim uma frustração muito grande, né? Vale a pena ressaltar também a volta da mulher para casa, porque lá no hospital ela está lá protegida pelos enfermeiros, pelos médicos, pelo pediatra e o obstetra, né? Qualquer coisa é só ela apertar a campainha que Sim. sai todo mundo correndo, né? E quando ela chega em casa é ela e o bebê. Ela e o bebê, né? Me fala uma coisa, Soraya, existe um perfil de mulher específico, assim, que possa ser sujeito à depressão ou não? Qualquer mulher pode ter uma depressão pós-parto? Tem os dois lados. Qualquer mulher pode ter uma depressão pós-parto. Né? Algumas vezes as mulheres elas vêm muito mexidas, né, com o fato de, poxa vida, eu estou tendo uma depressão pós-parto, isso está acontecendo comigo e é só comigo, e acabam se sentindo muito mexidas por conta disso. Mas qualquer mulher está sujeita a isso. Entendi. Qualquer mulher pode ter a depressão pós-parto. Mas existem algumas características de algumas mulheres que teriam mais facilidade para esses casos, né? Mais facilidade para apresentar a depressão pós-parto ou mais facilidade para superar essa situação? Ou as duas coisas? As duas coisas, né? Mulheres que são mais ativas, mulheres que têm mais apoio do marido, mais apoio da mãe, ou as duas coisas, ou de alguém que faça este papel, né? E mulheres que têm uma questão, aí a gente está falando de uma questão estrutural, psíquica mais estrutural, um pouco mais fortalecida, pode sair disso sim, um pouco mais fácil. Sim. Agora mulheres que são mais dependentes, que são mais infantis, que já tiveram casos de depressão, elas próprias já tiveram depressão, pode haver uma recorrência, e também ter tido casos de depressão na família. Mulheres que são muito voltadas à profissão, tá? Também podem ter mais facilidade, porque elas estão tão voltadas à profissão e o mundo das profissões hoje é tão competitivo, principalmente se você trabalha numa empresa, entre homem e mulher, e a mulher ter que se afastar, algumas também sentem muito. É interessante isso, né? Algumas se sentem frustradas e podem entrar na depressão porque são muito profissionalizadas e por conta disso não conseguem viver uma maternidade que às vezes elas se sentem obrigadas a ter que viver porque é mulher, né? E outras é o contrário, né? No momento em que ela escolheu exercer essa maternidade, ela se sente frustrada porque teve que se afastar do trabalho. Exatamente. Mas nós mulheres somos uma coisa, né? Me conte uma coisa, e como que a própria mulher ou sua família, as pessoas que estão com ela, podem reconhecer que essa mulher está entrando em risco de depressão para que procure ajuda? Tá. Existem dois tipos de depressão, tá? O blues, pós-parto, que daí a gente está falando de uma depressão que é mais leve, mais um choro mais fácil, um cansaço muito grande, que pode ser em decorrência do próprio período pós-parto. E essas mulheres, elas tendem a ficar um pouco mais rebaixadas, com a autoestima um pouco mais rebaixadas, mas isso tem que passar em 10 dias. Tá? É mais leve e elas não perdem a capacidade de cuidar do bebê. Elas fazem todas as tarefas, elas se dedicam para todas as tarefas. Elas só estão um pouco mais sensibilizadas, né? Sim. E tem aquele outro caso mais grave, né? Que vai entrar na depressão mesmo, que você vai decorrer com mais detalhes no próximo bloco, porque está no momento do intervalo. Então, não saia daí, prepare suas perguntas e seus comentários. Voltamos já, já. Até já.
Fui eu que fiz. Nossa, delícia! Tá lindo, né? Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora... Pode. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Use as suas mãos. Use para sentir a delicadeza que a vida pode lhe trazer. Use para dar o seu toque pessoal aos dias. Para fazer um carinho. Para dar um presente. E para tecer um elogio. Use as suas mãos para cuidar. Cuidar de você mesma. Se toque. Se cuide. Opa, olha nós aqui de novo. Vamos lá, Soraya, vamos continuar. Esse intervalinho serviu para a gente beber uma aguinha. Agora você falou sobre o blues, que é uma forma mais suave e mais fisiológica, né, da depressão pós-parto, aliás, do estado depressivo, e que se passa normalmente em 10 dias, né? E você ia falando da segunda forma, que seria a depressão pós-parto propriamente dita, né? Que ela pode se desencadear até 6 meses após o parto. Não necessariamente ela desencadeia logo após esses 10 dias. Ela pode desencadear também até 6 meses após o parto. Né? Eu acho que vale a pena também ressaltar que o blues, a gente voltando a falar um pouquinho do blues, que a maioria das mulheres sentem. Sim, sim. A maioria. E se elas estiverem orientadas que elas vão sentir isso, isso se dissolve com mais facilidade ainda, porque elas já sabem que elas vão passar por isso. Né? Agora, falando da depressão pós-parto propriamente dita, existem alguns sintomas que são muito parecidos com a depressão, que é a depressão que a gente conhece mesmo, que não necessariamente é no pós-parto. E aí a gente está falando de um choro excessivo, de falta de apetite, de falta de sono. Tá? E aí tudo bem, a gente pode encarar também essa falta de sono como não dá para dormir mesmo, né? Porque o bebê acorda de madrugada, então muitas vezes essa falta de sono não dá para dormir mesmo, né? Mas a gente pode falar de uma incapacidade de cuidar do bebê, de uma dificuldade para amamentar, e aí reforça mais essa incapacidade de cuidar do bebê, porque ela não está conseguindo amamentar. Tá? E os sintomas que a gente conhece, né, que seria uma autoestima muito rebaixada, uma falta de cuidado consigo mesmo, que daí entra a questão da alimentação também, tá? E também pode se transformar, se não for cuidado, e se a mulher também já tiver características anteriores, num caso mais grave, que seria de uma psicose puerperal. Ah, sim. Tá? Esse é o maior medo, né? Isso, no qual é um caso mais grave de depressão pós-parto, que a mulher ela sai completamente da realidade. Tá? E aí sim, ela pode prejudicar o bebê, ela pode prejudicar a si própria, porque ela está fora da realidade. E isso acontece muito. Tá? Acontece muito. Bom, pelo menos eu na clínica já peguei muitos casos, tá? São casos graves. Sim, claro. Você tem uma amostra que a gente chama de uma amostra, como é que eu posso dizer? Uma amostra
não é limitada, o que eu quero dizer, é viciada, né? Porque se você é especialista, né, você vai pegar bastante casos de psicologia e como você é especialista em gestante, os casos mais graves de psicose, de depressão, de blues, tudo vai para você. Dentro da obstetrícia em geral, meninas, não tenham medo que, né, a grande maioria das gestações e partos são tranquilos, tá? Então, dentro da obstetrícia em geral, não é tão comum assim a psicose puerperal, né? A blues não, o blues é extremamente comum. O blues praticamente todas nós temos, né? A depressão é um pouco mais comum, mas a psicose mesmo, aí uma mulher mais propensa, é claro que a sua amostragem da sua clínica vai ser uma quantidade muito maior do que na minha clínica obstétrica, por exemplo. Né? E eu acho super importante você ter dito isso agora, né? Porque senão as mulheres ficam em casa assustadíssimas, né? Vai engravidar, vai ter depressão. Não é bem assim, não é bem assim, porque assim, você tem que ter já uma propensão à psicose antes, tá? Que daí são mulheres que teriam mais facilidades, que é o que você disse, né? Que chegam na clínica desta forma, porque elas vêm para um atendimento psicológico, né? Não fiquem assustadas não, tá? Não é bem assim. E aí, nesses casos mais graves, necessita entrar com a medicação, sim. E aí precisa também de acompanhamento de psiquiatria também, né? Não só da psicologia. Sem dúvida. Soraya, discorra um pouquinho dos fatores que contribuem para desencadear essa depressão. Fala um pouquinho deles pra gente, se você tem algum que você quer chamar atenção para a nossa web espectadora. Tá, alguns a gente já falou aqui. Sim, foi. Né, que seriam as mulheres um pouco mais dependentes, mulheres que não conseguem amamentar e têm muito esse desejo, mulheres que se sentem incapazes de cuidar do bebê. Outros fatores para desencadear seria a falta de apoio. Tá? A falta de apoio materno, a falta de apoio do parceiro, tá? E não necessariamente precisa ser a mãe em si ou o parceiro em si, mas alguém que faça esse papel, que possa fazer um papel de cuidados com essa gestante. Né? Para quê? Algumas pessoas confundem, e eu acho que isso é super importante a gente colocar. Algumas pessoas confundem que ajudar a mulher no pós-parto é cuidar do bebê, ajudá-la a cuidar do bebê. Sim. Então vai lá, dá banho no bebê, fala, não, pode descansar, você só amamenta que eu cuido dele, eu troco a fralda. E não é assim. Isso estimula, é um dos fatores que pode desencadear a depressão pós-parto. Porque seria a mulher se sentir mais incapaz ainda de cuidar desse bebê. Entendi. E algumas entregam mesmo esse cuidado, porque falam, não, eu sou incapaz, então eu vou entregar mesmo esse cuidado. Então, assim, é importante que ela tenha esse cuidado para si, para que ela possa cuidar do bebê. Isso. Né? Ou de alguém que faça o papel materno, ou do parceiro, ou de quem quer que seja. E este papo tá bom que tá danado. A gente vai parar mais um pouquinho para o intervalo e voltamos já já. Ah, não, desculpe, não tá na hora do intervalo. Não, desculpa, nada de intervalo. Espera aí, não se mexe, ninguém, não se mexe. Eu tenho uma perguntinha aqui da web espectadora. Fala o nome dela aí, que eu nem... Maria. A da Maria. Fala a perguntinha da Maria. Ih, paguei mico hoje, hein? Boa Manda noite. brasa, vai lá. Boa noite. Ela pergunta assim, no caso de depressão pós-parto, como evitar o risco para o bebê? Olha. Opa, que essa pergunta foi... Tá vendo? Se eu passo pro intervalo sem a pergunta da Maria, eu tava perdida. Não dá, né? Não dá. Manda. Eu acho que esse assunto é muito complexo, porque a gente está falando assim, de não afastar a criança da mãe. E como evitar que a mãe machuque esse bebê num caso mais grave, né? Então. Ou um risco para esse bebê num caso mais grave. Aí entra a pessoa que precisaria ajudar, tá? Precisaria de alguém que ficasse com essa mulher. Não afastar essa mulher deste bebê, a não ser que seja realmente um caso extremamente grave, que como você mesmo disse, nem sempre vai para esse lado, raramente vai para esse lado, tá? Mas é necessário que alguém esteja perto e não deixe essa mulher sozinha. Que cuide dessa mulher e ela continue a ser estimulada a cuidar deste bebê. Então tem que ter uma vigilância constante, tem que ter um cuidador, uma cuidadora com ela, né? E aí como a gente está falando de um caso mais grave, entraria um psiquiatra também, tá? O acompanhamento psicológico é super importante, que eu acho que depois a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, né? Sim, mas ainda sobre essa questão da Maria, a Maria foi extremamente inteligente. Eu acho que aí cabe a gente explicar melhor a atuação do psiquiatra nesse caso. Deixar mais seguro, quero dizer, mais sedimentada essa informação, Soraya. Eu acho que nesse caso, gente, a gente não pode ter
envergonhar, nem a gente, pessoa, paciente, nem a gente, família, familiar, né, amigos, a gente não pode deixar aquela questão da, foi para o psiquiatra, é maluco, né? É uma coisa que se fala muito isso, eu fico muito chateada quando eu vejo pessoas falando isso. Foi para o psiquiatra, é maluco. Não, nessa hora a gente precisa sim, porque é um momento de desequilíbrio que necessita de um especialista que vai ajudar a reequilibrar essa mulher com medicações, e sem isso a vida fica muito perigosa, né? Tem mais uma pergunta, Vanessa? Tem sim, doutora. Da Cristiane Luz, né, de Osasco, a nossa parceira. Ela pergunta assim: existem acompanhamentos especializados de que, de alguma maneira, ajudem para a não ocorrência dessa depressão pós-parto? Aí eu acho que dá para a gente tratar, quando for falar, né, do tratamento e da prevenção, que seria num próximo bloco. Dá, lógico. Porque, Cristiane, suas perguntas, como sempre, são extremamente inteligentes. Cristiane está sempre com a gente. Nós vamos descer a mais detalhes disso após o intervalo. E como é que está a rede social, Vanessa? A rede social está bombando, doutora. A Márcia Holanda manda beijos, diz que ela está lá do Monte Quêmio assistindo, lá pertinho do Vila Sônia. Ai, que a Isabel Cristina manda beijos, doutora Jaqueline está com saudade e a Ana Maria Silveira, lá de Salvador, também manda beijos. Eita, doutora Jaqueline, quando é que a senhora vai estar de volta aqui com a gente? Estamos esperando a senhora aqui para falar de novo sobre promoção de saúde. Promoção de saúde da mulher, promoção de saúde em geral. Mas agora nós vamos dar um intervalinho de verdade, vamos respirar um pouquinho, beber uma aguinha e voltamos com a questão da Cristiane Luz. Até já! Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Pronto, voltamos rapidinho. Vamos continuar aqui respondendo aquela questão da Cristiane Luz e depois eu quero lhe fazer uma outra perguntinha. Tá. Aliás, vamos emendar as duas coisas porque está dentro do mesmo... A minha pergunta tem a ver com a pergunta da Cristiane Luz. Então a gente vai falar sobre a linha de tratamento, né? Como é que a gente faz tanto o tratamento quanto a prevenção, né? Então, fala, doutora Soraya. A prevenção sempre é o melhor, né? Sem dúvida alguma. Porque, como a gente disse, algumas mulheres já têm indícios durante a gestação, ou até mesmo antes de engravidar, de que vai desenvolver um quadro, ou que já está num quadro depressivo. Tratar esse quadro depressivo já na gestação, e aí a gente está falando do pré-natal psicológico, Sim. que a gente falou da outra vez, que vai tratar da prevenção, tá? Você tratar disso da gestação, você sensibilizar a mulher de como vai ser esse pós-parto, sensibilizá-la do blues, né? Como vai ser essa dinâmica, como se adaptar à chegada do bebê, unir esta família, é uma prevenção que a gente vai estar fazendo da depressão pós-parto, tá? Agora não fez nenhuma prevenção, e aí, né? O que vai ser feito? O tratamento, quando é um caso mais grave, tá? Precisa ser um tratamento medicamentoso, que daí a avaliação do psiquiatra é importantíssima. Tá? E ainda hoje, voltando àquela questão, ainda hoje muitas pessoas têm essa questão do psiquiatra, né? Eu vou, mas eu tô louca, então chegou num caso muito grave, então por isso que eu vou. Não, de jeito nenhum. A avaliação do psiquiatra é para ajustar a medicação. É o psiquiatra e o psicólogo trabalhando em conjunto. Tá? Porque precisa desse trabalho em conjunto, porque o psicólogo não tem como avaliar a medicação, não tem como, mesmo que tenha um conhecimento da prática, não há como fazer isso, né? O psicólogo, ele vai tratar ali das questões emocionais, ele vai tratar do reajuste familiar, um reajuste doméstico ali, de chamar esta pessoa, ou a mãe, ou o parceiro, ou uma pessoa que faça esse papel. Tá? Trabalhar questões, desmistificar algumas questões, trabalhar a culpa, porque muitas mulheres se sentem culpadas por estarem em depressão, trabalhar a imagem do bebê real, incentivar a amamentação, né? Então tem todo um protocolo a se trabalhar que a mulher consegue sair da crise rapidamente.
Olha que delícia. Né? E isso é interessante, porque assim, quando eu aprendi isso, eu falei, imagina, como vai sair da crise assim, rapidamente? Pois é, porque é uma coisa séria, na depressão pós-parto. Você imagina que você mergulhou naquilo ali e não vai sair mais, né? Sim, sim, elas têm essa sensação de que não vai sair nunca mais daquela crise. Porque é uma dor muito intensa, né? É uma dor intensa, a própria depressão e o fato de você estar ali com um bebê, que às vezes foi desejado ou não, né? Mas as mulheres saem, se seguir as orientações, se a gente conseguir trabalhar, que às vezes o tratamento é 2 vezes por semana, tá? Elas saem da crise. Sai da crise da depressão tranquilamente e isso é mágico, né? Isso, quer dizer, mágico no sentido de que, no sentido, vamos falar direito, no sentido de que é maravilhoso você perceber que isso pode realmente ocorrer, que você pode, né? Sim, pode sanar acontecer. sanar essa dor. Pelo menos a crise, né? Ela consegue abaixar e depois continua o tratamento para trabalhar outras questões, para ajudar ela a melhorar mesmo. Né? A gente obstetra sente a dor às vezes junto com o paciente, sabe? E é muito bom a gente ter a certeza de que com um bom profissional acompanhando, a gente vai ver a nossa pacientezinha lá, mãezona, firme, inteirona de novo. Sim. Né? Então, eu acho que com isso a gente respondeu bem a pergunta da Cristiane. E nós temos mais uma pergunta que a Vanessa quer colocar para a nossa convidada. Sim, doutora. A pergunta é da Clotilde, de Osasco. Ela pergunta assim, qual o papel do esposo nessas situações de depressão pós-parto? Opa, você está vendo que nossas internautas são da pontinha da orelha? Pois é, estou vendo. Bom, já estou me acostumando, né? Não, eu acho que essa pergunta é importante porque ela abre um leque para uma outra questão que também é muito importante, tá? Sim. Nem tudo acontece tão bonitinho. Ah, então uma mulher que não tem o parceiro naturalmente vai entrar em depressão pós-parto? Claro que não. Né? Isso não é causa e efeito. Né? Ou uma mulher que não tem a mãe perto, naturalmente, ou tem outros filhos, não tem ninguém para cuidar, vai entrar em depressão pós-parto? Não, claro que não. Não é desta forma, tão diretamente. Mas o papel desse parceiro, ou de alguém que faça, né, este papel, é extremamente importante. Porque daí a gente está falando do apoio. Né? Sim, sim, sim. O apoio do parceiro ou de qualquer pessoa que faça o papel de parceiro. Ou não, papel de parceiro, papel de apoio. Né? De apoio, né? Que daí aí seria pode um ser papel o parceiro, materno. a parceira, né? Porque isso pode estar ocorrendo dentro de uma relação homossexual, por exemplo, em que uma das duas decide engravidar e está sujeita também a passar por essa sensação de depressão. Né? Uma amiga, uma irmã, alguém que possa ajudá-la, apoiá-la neste momento, principalmente se é uma pessoa que já tem uma propensão à depressão. Eu entendo. Então, assim, Clotilde, obrigada por sua pergunta. Manda outras e manda comentários, continua com a gente. Foi muito legal ela ter tocado nesse assunto. Sim, sem dúvida. Ela falou marido, mas na verdade não é só marido, né? É como você colocou, tem toda uma gama diferente de pessoas que podem estar envolvidas nisso aí, nesse papel de apoio, né? Até o próprio psicólogo, o próprio obstetra, porque uma das questões importantes que faz parte do tratamento é o contato do psicólogo com a paciente, que muitas vezes é um contato diário. Do psicólogo ligar e saber se ela está bem, ou a paciente para desenvolver uma postura ativa, ela ligar e falar como foi o dia, se está bem, quais as dificuldades que ela está tendo. O próprio profissional pode também fazer esse papel. Que às vezes é uma coisa tão simples, né? Sim, sim, faz um efeito muito grande. E faz um efeito tão grande. É porque a Vanessa está me futucando ali, que tem mais outra perguntinha. Você está sendo bombardeada hoje. Da doutora Jaqueline. Ela pergunta, gostaria de saber se o investimento em planejamento familiar, ou seja, no planejamento da gravidez, ajudaria a evitar esses transtornos mentais. Ela falando de promoção de saúde, né? Exatamente, é o ponto que eu gosto, promoção de saúde. Sim, sem dúvida, né? O planejamento familiar ou o planejamento dessa gestação, os cuidados durante a gestação, que é o que a gente estava falando de prevenção, aí entra o pré-natal psicológico, aí entra os cuidados médicos, né? Pode sim
evitar esses tipos de transtorno. Não é também certeza, né? Não, sim, mas ajuda pode muito. evitar, ajuda demais. O interessante dessa pergunta, acho que tem até dois caminhos para a gente seguir, porque quando a gente fala de planejamento familiar, né, vamos remeter a um programa que o Dr. Ivo Taub teve aqui com a gente, quando a gente fala de planejamento familiar, todo mundo pensa em como evitar a gravidez. E na realidade, o planejamento familiar, principalmente do ponto de vista da promoção da saúde, é imensamente muito mais do que evitar uma gravidez. É planejar realmente, né? Sim. Decidir quando que se está pronto, quando essa família está pronta para aumentar, quando que se quer, como que se quer, que caminho vai seguir, né? Para evitar ou para engravidar, né? Como está a situação de saúde dessa mulher, desse casal. Sim, isso é tão importante, doutora Marta, porque muitas mulheres colocam a gestação no lugar de algo. E se ela já faz todo esse trabalho, tanto físico quanto psicológico, né, dela descobrir por que eu quero engravidar, como vai ser essa gestação, onde entra essa gestação na minha vida, né, também é uma prevenção que a gente está falando de uma higiene mental, de uma prevenção mental para receber esse bebê, formar essa nova família. Isso, e a gente brinda o programa de hoje terminando. Estivemos conversando com a doutora Soraya Barroso, que é especialista em psicologia clínica e obstétrica. E terminamos brindando com promoção da saúde psicológica da mulher. Que muito lindo, bem. Solange, Soraya, muito obrigada por sua presença aqui, amei, foi bom demais, vou brindar a você. Você quer falar com nossa web espectadora, dar um beijo, um abraço? Um beijo, né? Mais uma vez eu agradeço muito de estar aqui, é sempre um prazer estar aqui, falando de um tema tão importante, né? Ele ia oferecer a taça. Mas você já pegou a sua. Então esse é um brinde para você e para todas as mulheres que estão nos vendo e nos acompanhando. Saúde, mulher. Saúde, mulher. Thank you.